Olá, estudantes PC! Como identificar a confiabilidade da sua observação? No estágio de técnicas de observação, como identificar se os seus dados são fidedignos, são confiáveis? Há uma fórmula, um jeito para identificar ou avaliar a confiabilidade dos dados observados? Nós sabemos que observar um comportamento ou vários comportamentos não é uma tarefa simples e requer do observador muitos comportamentos como a neutralidade, a paciência, o rigor científico, e exige então um conjunto de técnicas de observação. E também, para além disso, uma percepção aguçada do observador sobre o fenômeno. Por isso, estudar sobre o fenômeno que se pretende observar é uma tarefa muito importante. Se faz necessário, então, antes da observação, que a gente faça uma leitura, estudos, pesquisa sobre o tema a ser observado, sobre o comportamento a ser observado. E como pessoa, como seres humanos, nós sabemos que a neutralidade é muito difícil e que a gente está sujeito a falhas na nossa percepção. E provavelmente essas falhas de percepção, de interpretação, também vai influenciar nos nossos registros de observação. Antes de fazer a observação propriamente dita no seu estágio de observação, por exemplo, ou em algum outro estágio em psicologia, talvez seja importante fazer um treinamento prévio, que envolve, então, como eu falei anteriormente, a leitura, a pesquisa ou mesmo a própria observação de alguns fenômenos, por exemplo, apresentado em vídeos. E sobre esse treino de identificar comportamentos registrados em vídeos, nós podemos calcular o índice de fidedignidade. E essa é a fórmula para calcular a confiabilidade entre observadores, se você e um colega observar o mesmo fenômeno, ou intra-observadores, se você conseguir observar o mesmo fenômeno 2 ou 3 vezes. Por exemplo, por meio de um vídeo gravado. Se você puder assisti-lo mais de uma vez, você consegue avaliar a confiabilidade da sua observação. E a fórmula é essa: o menor número de eventos dividido pelo maior número de eventos vezes 100. Então a gente vai identificar o menor número, por exemplo, o menor tempo de um fenômeno observado, maior tempo desse mesmo fenômeno observado, mas é importante identificar que é o mesmo fenômeno. Numa atividade que eu apliquei em sala de aula, por exemplo, eu pedi para que os alunos identificassem as brincadeiras turbulentas e as brincadeiras de faz de conta da Mônica e de Cebolinha. Eles assistiram a um vídeo, eu vou deixar aqui inclusive na descrição desse vídeo o link para você assistir esse vídeo. Muito vídeo, né? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para você assistir o vídeo da Turma da Mônica e avaliar quanto tempo a Mônica e o Cebolinha brincam de brincadeiras de faz de conta e de brincadeiras turbulentas. E aí você pode calcular o índice de fidedignidade da sua observação, assistindo o vídeo 2 ou 3 vezes, por exemplo. Neste caso, você calcula o menor número de tempo que você identificou dividido pelo maior número vezes 100. Nós vamos considerar que índices de fidedignidade, de confiabilidade acima de 70 são considerados bons em pesquisa. E quanto mais próximos de 100, mais confiável é essa observação. Então, para calcular o índice de confiabilidade, a gente pode fazer isso intra-observador, quando você conseguir observar o mesmo fenômeno 2 vezes, pelo menos 2 vezes, e calcular esse índice, ou inter-observador, quando você e um colega fizer a observação do mesmo fenômeno. Neste exemplo, acontece exatamente isso. Eu vou ler aqui para a gente. No registro de observação de um estudante em sala de aula, 2 alunos de psicologia, Pedro e João, observaram um tempo em segundos do comportamento de olhar na lousa, de olhar em direção à lousa. O observador Pedro registrou que o aluno olhou em direção à lousa em 252 segundos. E João registrou o tempo de 277 segundos.
E aí, para a gente calcular o índice de fidedignidade, a gente deve dividir o menor número pelo maior e multiplicar por 100. Neste caso, então, 252 dividido por 277 vezes 100 dá 90,97%. Então é uma observação confiável. Bom, então nessa aula nós falamos sobre fidedignidade e a importância de calcular o valor de confiabilidade das nossas observações. Nós podemos fazer isso no nosso treino para fazer a observação. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você tenha gostado desse vídeo, e se você gosta de conteúdos de psicologia, assim como eu, e também conteúdos da educação, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê.